Olá a todos, meus caros ouvintes. Aqui quem fala a vocês é o professor Ciro Chaves. Bom, estou aqui para fazer uma demonstração na prática utilizando o MATLAB de uma soma de convolução, ou seja, convolução aplicada a um sinal de entrada discreto. Bom, a operação de convolução geralmente é um tipo de operação que causa um pouco de estranheza a alguns alunos que não conseguem compreendê-la justamente por ter a falta de um caráter prático que demonstre as equações matemáticas, o que elas significam, né, na prática. Bom, essa aqui é a operação da soma de convolução, onde nós temos que a saída de um sinal y de n é dada pela soma de convolução. Aqui nós temos esse xk, que representa o sinal de entrada com o índice k do somatório, e o h de n menos k, isso aqui é a resposta impulsiva ou resposta ao impulso desse sistema. Bom, a teoria de análise de sinais e sistemas, considerando que os sinais e os sistemas satisfazem a linearidade, invariância no tempo, e os sistemas estão inicialmente relaxados, claro, também falando, né, linearidade, nós temos então essa fórmula que dá o formato de saída desse sinal. Então percebam que esse h de n-k, geralmente nos exercícios dados em análise de sinais e sistemas, em curso de engenharia, elétrica, computação, eletrônica, é um valor dado, ou seja, você tem acesso a essa resposta ao impulso. Bom, imagine o seguinte, a resposta ao impulso é como o sistema reage quando você aplica um pulso de duração que tende a zero e amplitude unitária no caso dos sinais de tempo discreto. Então, tendo essa resposta ao impulso, ou seja, como o sistema responde a uma entrada em impulso, nós podemos caracterizar como o sistema reage a qualquer tipo de entrada x de n, se a gente conhece a resposta ao impulso. Então, esse exercício prático aqui, na verdade, vai visar o seguinte: nós vamos pegar um sistema regido por uma equação de diferenças, vamos plotar, ou seja, vamos criar um diagrama de blocos utilizando a ferramenta do MATLAB Simulink. Vocês podem clicar aqui diretamente ou simplesmente digitar o comando Simulink. Aqui vai abrir uma biblioteca de quadros e componentes. Podemos clicar aqui em novo modelo. Portanto, temos aqui uma janela de trabalho vazia. Então, a ideia é o seguinte: eu quero modelar um sistema discreto por meio do Simulink e eu vou analisar com o MATLAB a resposta desse sistema quando aplica-se um impulso, ou seja, vamos encontrar a resposta ao impulso desse sistema, que é o h de n, e vou aplicar um degrau na entrada desse sistema e analisar a resposta ao degrau. Teoricamente, conhecendo a resposta ao impulso do sistema, se eu efetuar uma convolução entre o degrau, que será o x de k, e o h de n, que será a resposta do sistema a uma entrada em impulso, eu teria que encontrar teoricamente a mesma saída, tanto efetuando a operação de convolução, quanto simulando no Simulink a entrada como sendo o degrau unitário. Bom, vamos então, pessoal, efetuar essa simulação. Veja bem, eu tenho separado aqui uma equação de diferenças que nós vamos utilizar, em que a saída y de n é igual a 0,5 y de n menos 1 mais 0,4 x de n. Na teoria de processamento digital de sinais, nós temos os sistemas recursivos e não recursivos, ou seja, aqueles que dependem somente da entrada ou aqueles que dependem tanto da entrada como amostras passadas da própria saída y de n. Nesse caso, esse sistema depende tanto da entrada x de n quanto de uma amostra passada da própria saída y, que é o y n-1. Esse sistema aqui é um sistema de tempo discreto regido por uma equação de diferenças de primeira ordem por conta dessa diferença de ordem 1 que vai aparecer aqui. Então vamos simular esse sistema, pessoal. Bom, primeiramente nós devemos procurar aqui na biblioteca
nós vamos utilizar essa biblioteca PDS System Toolbox, que é a caixa de ferramentas, né, para a biblioteca de processamento digital de sinais. Bom, podemos encontrar aqui, por exemplo, source, que são as fontes, né? Aqui tem alguns exemplos de fontes, e sinks, que são onde eu posso verificar a informação de saída. Por exemplo, temos analisador de espectro, temos um display, osciloscópio e essa caixinha aqui, to workspace, ou seja, exportar para a área de trabalho do MATLAB. E é isso que a gente vai fazer para fazer a análise dos nossos gráficos. Se eu utilizar o osciloscópio, geralmente na configuração por default que ele tem, nós vamos encontrar um gráfico, na verdade, contínuo, que é feito por uma interpolação linear, né, do gráfico discreto. Então, nós não vamos conseguir visualizar bem a resposta. Por isso, eu vou preferir exportar toda a saída com esse bloco para a área de trabalho do MATLAB. Tá? Bom, vamos olhar de novo a nossa equação que nós vamos precisar. Bom, eu preciso de operadores de delay, de atraso e preciso de entradas. Primeiramente, vamos simular a resposta impulsiva desse sistema. Tá? Então, vamos procurar aqui a nossa fonte. Aqui nós temos um impulso discreto que está abrindo esse diagrama de árvore DSP System Toolbox, Source, que são fontes. Este aqui é o meu sinal de entrada, um impulso discreto. Bom, temos esse impulso discreto, eu preciso também de elemento de atraso, ou seja, de delay. Tá? Vamos procurá-lo. Esse aqui é um elemento de delay. Vou colocar aqui na janela. Vamos aguardar o MATLAB responder. A máquina está um pouco pesada em processamento aqui, a memória muito cheia. Vamos então aguardar, pessoal. Prontinho. O que temos mais? Olha só, esses fatores que estão multiplicando os sinais, nós podemos entender essa operação de multiplicação do sinal por uma constante como sendo um ganho. Só que um ganho, na verdade, menor do que 1. Que, na verdade, vai me causar o quê? Uma atenuação do sinal. Opa, perdão. Não era para fechar. Bom, o ganho nós podemos encontrar aqui em Commonly Used Blocks, blocos comumente usados. Posso pegar o meu ganho aqui. Arrastar, ok. Precisamos também, claro, operadores de soma. Vamos buscar os operadores de soma. Aqui eu tenho o operador de soma. Bom, vamos ver o que temos na entrada. Eu tenho um próprio pulso atrasado de saída e um pulso de entrada multiplicado por 0,4. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro essa parcela aqui da soma, que representa o resultado da soma como sendo a saída do sistema, 0,4 x de n, sendo que o meu x de n é um impulso discreto delta de n. Então, esse impulso vai sofrer uma atenuação, 0,4. Ok? E veja que isso é uma das parcelas da soma. Pessoal, vamos observar o seguinte. A segunda parcela que vai adentrar a meu somador é 0,5 y de n menos 1. Então, vamos pensar o seguinte. Se aqui na saída da soma eu tenho o y de n, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu efetuo esta operação, significa, claro, aqui eu faço uma operação por 0,5. Aqui nesse nó de saída vai aparecer o y de n. Aqui eu vou efetuar o ganho, né, nesse sistema e, consequentemente, o deslocamento. Bom, a operação é linear, tá? Então, tanto faz quem eu vou colocar primeiro ou quem eu vou colocar depois. Mas, por desencargo de consciência, vou primeiro atrasar o sinal e depois aplicar o ganho. Ora, se aqui eu tenho y de n, aqui, após aplicar o delay, eu tenho y de n menos 1, vezes o ganho 0,5, eu vou entrar no somador aqui. Muito bem.
Eis aqui, pessoal, o meu sistema descrito por essa equação de diferenças, feita aqui no Simulink por meio de um diagrama de blocos. Bom, o que nós podemos fazer aqui também, né? Como eu falei, eu quero visualizar na área de trabalho do MATLAB essa informação para que eu possa trabalhar melhor, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, aqui na biblioteca do DSP System Toolbox, eu vou escolher Tool Workspace, quem eu quero colocar, quem eu quero dizer que vai aparecer na saída do MATLAB, na área de trabalho, a variável y, que se encontra aqui, tá? Isso aqui vai me dar a saída, o nome da variável que vai aparecer lá na área de trabalho do MATLAB. Eu vou colocar impulse underline response, que é a resposta ao impulso. Como vocês podem ver, aqui temos a resposta ao impulso. Vou posicionar um pouco melhor. Pois bem, imaginamos que, como eu estou trabalhando aqui com variáveis discretas, esse impulso tem uma amostra, né, por unidade de tempo. O sample time aqui está setado como 1. Significa que para cada unidade de tempo eu vou ter uma amostra. Então, imaginemos que aqui é um tempo em 10 segundos, em 1 segundo eu tenho uma amostra, 2 segundos seria outra amostra e etc. Então, se eu setar aqui, por exemplo, como 50, eu vou ter as 50 primeiras amostras desse sistema, né, considerando condição inicial, cada bloco de delay tem que estar associado a uma condição inicial. Consideremos que esse sistema é inicialmente relaxado, ou seja, qualquer pulso que se dá antes da própria aplicação da entrada, do valor de n que nós temos o primeiro pulso de entrada, antes disso a gente considera como zero. Posso setar dessa forma, colocando a condição inicial como zero. Então percebam que na área de trabalho do MATLAB, no Workspace, tenho tudo aqui vazio. Assim que eu fizer minha simulação no Simulink, eu vou transportar a resposta para o MATLAB. Então, vamos fazer a simulação. Percebam que tenho duas variáveis que apareceram na área de trabalho, Tout e Impulse Response. Tout seria o meu tempo de amostragem. Como eu considerei uma amostra por unidade de tempo, o período de amostragem como sendo unitário, então para cada unidade de tempo eu tenho uma amostra. Então o tempo ficou inteiro, assim como é no sinal discreto, para n inteiro. Bom, eu só vou corrigir uma coisa ali que eu coloquei 50. Bom, como ele conta também o pulso 0, vou corrigir aqui. Vou colocar 49, que eu vou considerar contando o pulso 0. Se eu fizer de novo novamente, ele vai sobrescrever. Podemos clicar aqui para verificar o tempo, tá? E a resposta ao impulso. Ele me dá o gráfico como um vetor, ou seja, aqui são as amplitudes para os valores de n, partindo do zero até todos os valores de n que aparecem à frente. Bom, uma forma interessante de visualizar essa resposta, eu uso o comando stem. Vejam bem, eu posso colocar plotando a variável x e y, ou seja, eu posso colocar o Tout e o Impulse Response dessa forma. Ou, do jeito que está aqui a minha simulação, eu posso simplesmente colocar o Impulse Response, que ele já entende o tempo amostrado como sendo unitário. Então, pessoal, essa é a resposta ao impulso desse sistema. Bom, esse filtro da teoria de sistemas digitais, nós temos os filtros de resposta ao impulso finita e resposta ao impulso infinita. Aqui a gente consegue enxergar uma resposta ao impulso que se estabiliza no tempo, né? Digamos que todos esses pulsos aqui são nulos. Na verdade, se nós analisarmos os resíduos, clicando aqui, percebemos que essas amplitudes tendem a zero, mas nunca são zero. Então, nós temos, na verdade, infinitos pulsos de resposta. Mas, na prática, a gente pode considerar que esses pulsos aqui
daqui para frente são praticamente nulos, né? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Essa é a resposta ao impulso desse sistema. Então, veja bem, vou repetir novamente esse comando. Então, o que nós temos aqui é, esse sistema, quando aplicado um impulso unitário na entrada, ele vai responder dessa forma. Então, essa é a função h de n deste sistema. A teoria me diz o seguinte, que se eu fizer a operação de convolução com essa resposta ao impulso e uma outra entrada, sendo ela qualquer tipo de entrada, eu vou encontrar a resposta desse sistema para essa determinada entrada. Então, nós vamos fazer de duas formas para validar a operação na prática. Vamos efetuar a convolução disso aqui com um degrau unitário, considerando 50 primeiras amostras, e vamos efetuar a simulação no Simulink, modificando a entrada para um degrau. Então vamos voltar ao Simulink. Aqui. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar esse sistema, tá? Aqui eu vou mudar o nome da variável, vou colocar steep response, que é a resposta ao degrau. E aqui, logicamente, eu vou apagar, e aqui, logicamente, eu vou apagar esse sinal e vou buscar um degrau unitário. Source, aqui com certeza eu devo ter um degrau unitário em algum lugar, vamos procurando. Bom, até o momento não. Deixe-me ver. Preciso do steep. Bom, por algum motivo não encontrei aqui. Vamos buscar. Que ele há de aparecer. Pronto. Aqui é o degrau. O degrau unitário. Vamos ver se na biblioteca DSP ele tem um degrau próprio. Bom, acho que não. Esse é o próprio degrau. Vamos usar ele mesmo. Vamos ver aqui. Steep time 1, valor inicial 0, valor final 1, sample time. Vamos colocar o sample time como sendo 1, só para a gente fazer um teste. Eu quero que apareça uma amostra por unidade de tempo. Vou fazer um pequeno teste aqui, só para exportar esse valor lá para o MATLAB. Vamos verificar aqui como ficou a resposta, Steep Response. Bom, aqui apareceram sim as 50 amostras, mas o valor inicial eu quero setar como 1 e não 0. O valor inicial é unitário, ou seja, a partir de n igual a 0, ele vai me dar uma resposta totalmente unitária. Bom, aqui vocês observam, todos pulsos unitários de 0 até 50. Então, aplicando um degrau unitário na entrada desse sistema, eu vou ter a resposta ao degrau. Sempre que eu faço a simulação, essas variáveis que aparecem aqui são sobrepostas, porque eu não modifiquei o nome delas lá no sistema. Então, vamos voltar aqui ao estado original. Isso aqui vai ser a entrada do meu sistema. Pronto. Vai aparecer na janela de trabalho do MATLAB, além da variável Tout, que é o tempo que eu utilizei para a simulação, a impulse response, a resposta desse sistema a um impulso discreto, e steep response, que é a resposta ao degrau desse sistema. Vamos fazer a simulação. Ok. Então, aqui aparecem as variáveis. Esta é a resposta ao degrau do sistema. Vamos observar então o gráfico. Steep Response.
Vamos ver o que temos de resultado. Olha só, pessoal. A resposta ao degrau, aplicando-se o degrau, imaginamos um sistema que tem uma resposta exponencial. Como vocês viram, a resposta desse sistema é exponencial. Imagine um capacitor se descarregando. Quando eu aplico um impulso na entrada, nós temos um exponencial decrescente. Ele se descarrega com o tempo. Aqui, aplicando um degrau, imagine aplicar uma tensão constante nesse capacitor. Ele vai se carregar até o valor 0,8, que é o valor máximo que eu tenho, e fica carregado, porque o degrau mantém a resposta unitária na entrada, logo eu tenho 0,8, que é a componente aqui de maior amplitude na resposta. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um degrau por meio de uma função própria no MATLAB. Então vamos criar um sinal que eu vou chamar de x, que é um vetor de uns com 50 uns. É um vetor com 50 uns. Esse é o meu x, que ele vai representar o meu degrau aqui, que eu vou fazer a operação de convolução com a resposta ao impulso. Então, se vocês observarem, aqui está o meu x criado, são 50 pulsos unitários. Pois bem, tenho 50 pulsos unitários, essa vai ser a minha entrada, e o meu H vai ser o impulse response, a resposta ao impulso. Então, eu vou dizer que Y é igual a conv, que é a operação de convolução. Como a operação é comutativa, tanto faz a ordem aqui, mas digamos que eu vou colocar a minha entrada x, fazer a convolução da entrada x com a impulse response. Bom, o que vai acontecer, na verdade, é que nós vamos ter uma quantidade de pulsos. Lembra que nós vamos manter constante o gráfico da entrada e o gráfico da resposta ao impulso. Nós vamos rebater e adiantar de n unidades. Lembra que a gente trabalha com índice k para fazer algebricamente a resposta ao impulso. Então, nesse processo aqui, eu estou considerando 50 pulsos do degrau. Então, quando eu efetuo a operação de convolução, o MATLAB entende que por 50 unidades de tempo, esse degrau permaneceu, vamos dizer, ligado, e após essas 50 unidades, o degrau se desligou. Então, a gente observa com a operação de convolução um carregamento e descarregamento do capacitor, porque o número de pulsos que vão aparecer na saída não vão ser apenas 50. Nós vamos ter, na verdade, 100 pulsos na saída. Então, se vocês plotarem aqui a saída Y, aqui é o momento de carregamento, e a partir da amostra 50, como a operação de convolução, a quantidade de pulsos de saída depende da quantidade de pulsos da entrada e da resposta ao impulso, nós vamos ter essa forma de onda aqui. Para o MATLAB, eu vou remover o degrau a partir desse pulso 50 e logo ele vai se descarregar. Usando o capacitor, claro, como exemplo aqui, que não é o caso, mas pode ser usado como exemplo. Então, o que nós podemos fazer para visualizar as respostas iguais? Podemos fazer o seguinte. Eu vou truncar, na verdade, o vetor de resposta, porque eu quero apenas as 50 primeiras amostras desse vetor para eu poder comparar com a resposta ao degrau steep response. Bom, eu tenho uma pequena cola aqui, ok. Então, eu vou acessar o valor y. Vamos ver, vamos colocar um y out, ou y0 pode ser. E eu vou acessar os primeiros 50 elementos do vetor y. E vou jogar isso no y0. Note que y0 tem apenas 50 amostras. Ou seja, eu estou truncando o vetor y dado pela convolução, que tem 100 amostras, e peguei apenas as 50 primeiras amostras para fazer a comparação. Bom, pessoal, então vamos validar aqui a nossa resposta plotando os dois gráficos. O gráfico que me deu a saída do sistema quando eu simulei no Simulink, colocando um degrau na entrada. O Simulink fez a simulação e me deu a resposta de saída, que aparece aqui por essa variável steep response. E vou plotar também o y0, que são as 50 primeiras amostras
para coincidir com a quantidade de amostras do impulse response dadas pelo Simulink, que foi na verdade um truncamento desse vetor y que me foi dado pela operação de convolução que eu fiz com o x, que foi a variável que eu criei aqui no MATLAB representando o degrau unitário, ou seja, a entrada em degrau, que é a mesma lá do Simulink, e o impulse response, ou seja, a convolução da entrada ao degrau com a resposta ao impulso, tem que me dar um gráfico igual ao steep response. Então, eu vou aqui fazer a plotagem, tá? Primeiro eu vou plotar a resposta ao degrau que o Simulink me deu. Opa. Steep response, perdão. Steep response. Estava com impulso aqui na mente e acabei digitando steep impulse. Steep response e fazer um subplot para aparecer os dois gráficos. Vou plotar esse YO, que foi o gráfico dado pela convolução. E se nós observarmos, pois bem, validamos aqui que é o mesmo gráfico, ou seja, a operação de convolução de fato consegue descrever a resposta a um sistema linear invariante no tempo para qualquer tipo de entrada, apenas conhecendo-se a resposta ao impulso. Isso já é provado matematicamente e demonstrado nos cursos de sinais e sistemas de engenharias elétrica, computação, eletrônica, telecomunicações, controle. Mas devido à dificuldade que muitos alunos têm de enxergar na prática, eu estou mostrando aqui que com o sistema simulado lá no Simulink, eu encontrei um gráfico que é a resposta ao impulso, e a partir dessa resposta ao impulso, colocando na entrada um degrau, eu vou encontrar o mesmo gráfico que eu encontro fazendo a operação de convolução. Pois bem, pessoal, espero que tenha ajudado aí a muitos alunos que de fato têm essa dificuldade. Espero que ver na prática no MATLAB tenha auxiliado a muitos de vocês. Então eu, professor Ciro, mando um abraço a todos, bons estudos, deixem um like, é um canal recém-criado, então o like de vocês vai ajudar e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.